Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre o eclipse lunar em Virgem, que aconteceu no dia 3 de março, a 12 graus de Virgem. E esse eclipse, ele faz parte desse combo do primeiro eclipse que aconteceu no dia 17 de fevereiro. E no meio desses dois eclipses a gente teve o grande alinhamento de Saturno e Netuno. Quase nada acontecendo, tudo tranquilo, né? Tem muita coisa explodindo por aí, infelizmente. E esse eclipse que acontece na lua cheia, né, esse eclipse lunar, fala bastante de um transbordamento. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse eclipse é que Virgem é regido pelo planeta Mercúrio. E nesse momento, Mercúrio está retrógrado. Então isso já indica um momento de grande revisão, um período onde essas forças elas ficam mais difíceis, porque a retrogradação ela pede da gente uma análise, um parar, dar passos para trás para conseguir entender as coisas. E esse Mercúrio retrógrado está em Peixes, olhando face a face para a Lua, pedindo essa análise profunda do nosso inconsciente, que é Peixes. Mas essa análise ela não acontece de maneira fácil, não. Porque a gente está num momento onde há uma propensão muito grande a gente explodir de raiva e agir por impulsividade, assim como, lamentavelmente, os líderes de alguns países estão fazendo. Por quê? Marte, no signo de Peixes, está fazendo uma quadratura com o planeta Urano. E essa quadratura ela é bastante explosiva, ela nos incita a perder a cabeça, a ficar de pavio curto e não ter paciência com as coisas e já sair batendo, brigando. Dá para entender onde eu quero chegar, né? Nessa questão macro aí, coletiva, mas também individualmente. É um momento onde a gente precisa cuidar muito para não explodir e saber muito bem direcionar a nossa raiva para a gente usar a melhor energia disso e não sair explodindo por aí. E além disso, o ponto para mim principal é Lilith. Eu já falei bastante de Lilith aqui, e Lilith fala desse feminino que não se submete, de um lado feminino em todo mundo, independente do gênero, de como a gente lida com a nossa liberdade, com os nossos desejos, no sentido mais amplo da palavra. E aqui, quando estou falando de desejos, são os desejos ligados ao espírito, a uma realização mais profunda, porque Lilith pode nos levar a essa elevação se a gente está conectado com esse feminino de maneira harmoniosa, claro. E olhando o mapa desse eclipse, justamente Lilith está no centro, porque ela está fazendo um aspecto bastante tenso, que são quadraturas com os dois nodos lunares, que são eles que são também os protagonistas de qualquer eclipse. Então isso nos indica que nessa temporada dos próximos 3 meses, que é a reverberação do eclipse, a gente precisa muito olhar para a nossa Lilith, para esse lado do nosso feminino, porque existe uma urgência nisso, existe uma crise dessa Lilith, desse feminino, e essa crise acontece no signo de Sagitário. E como a gente está falando de um momento de crise, a gente está falando de aspectos não tão luminosos assim dessa Lilith de Sagitário que vem à tona. E Sagitário, num lado mais difícil, tem a ver com a gente se achar donas e donos da verdade, a gente querer ensinar todo mundo como faz, a gente subir num pedestal e assumir uma posição de sermos mestras e mestres, sacerdotisas, sem olhar muito para as pessoas, mas nos vangloriando do nosso conhecimento e que nós sim temos a verdade. E o que eu achei muito curioso, porque esse ponto me chamou a atenção no mapa, eu falei, nossa, eu preciso falar sobre Lilith. E aí eu fui pesquisar o mapa do Laranja e ele tem Lilith em Sagitário, acreditem se quiser. Então o que eu vou falar aqui para este momento diz muito a respeito dele, que é uma pessoa que não tem nenhuma relação com o feminino, a não ser de misoginia, enfim. E o que acontece quando esse feminino não é honrado, não é reconhecido? E para a gente entender um pouco mais isso, eu trouxe um trecho bem curtinho de um livro que eu já li aqui sobre Lilith, escrito por uma mulher, que se chama Vivendo Lilith, 4 dimensões do feminino cósmico, e a autora é Kelly Hunter. Esse livro está em inglês, eu não achei tradução, então fiz a tradução pra gente. E falando sobre Lilith em Sagitário, ela diz assim: Lilith mostra sua natureza de guerreira no signo do Arqueiro, com a sua espada da verdade pronta e apontada para o alto. Sagitário é o signo da pessoa que busca a verdade. Este posicionamento de Lilith indica uma urgência pela verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade.
Pessoas com Lilith em Sagitário conseguem contar uma boa história. A sua versão da verdade pode tomar proporções míticas. Elas podem impô-la a outras pessoas para o bem de uma causa, tornando-se ditadoras virtuosas, infladas pelo seu senso de integridade pessoal, estando acima das suas próprias leis e cruzando sem medo suas próprias linhas de ética. Mas no final das contas, Lilith força essas pessoas a agirem com coerência e praticarem o que pregam. Quando um idealismo tão grande assim se transforma em fundamentalismo, ele traz à tona o lado sombrio de Lilith. Ela vai, por fim, expor sistemas de crença corrompidos ou limitados. A flecha sagitariana de Lilith vai perfurar mentiras e enganos, especialmente as da própria alma da pessoa. Ela pode instigar um desconforto e um descontentamento com a própria falsidade, seja ela grande ou pequena. Se nós sobrevivermos, não tem como não nos impressionarmos pela precisão da sua mira. É um trecho curto, mas que diz tanto dessa pessoa, cujo mapa também é Lilith em Sagitário, e também dos desafios que a gente tem agora com toda essa situação mundial que está acontecendo, e como individualmente a gente vive essa questão da busca pela verdade, da gente não se engessar em achar que a verdade está só com a gente e que ela deve ser imposta à força às pessoas. E aí que Lilith vem, sai das profundezas e vai perfurar com a sua flecha sagitariana todas as mentiras e todos os enganos, o que for preciso fazer para escancarar dogmas, essas histórias muito bonitas sobre uma suposta verdade, e de a gente usar o lado luminoso disso, o lado luminoso de Sagitário, que é essa busca de sentido, a busca da verdade, pela busca de conhecimento. A gente precisa estudar antes de aceitar alguma coisa que é dita por alguém que fala de repente de uma forma bastante convincente. A gente precisa ir beber nessa fonte de conhecimento e que na verdade ela é múltipla. O conhecimento ele é construído coletivamente e uma única pessoa não é detentora da verdade. E essa é uma tentação muito grande para Sagitário. Eu espero que individualmente a gente se conecte com a nossa Lilith de uma maneira saudável e bastante construtiva e luminosa, cujo propósito é a nossa elevação, e que a gente vá buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta.